Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Só da Ciência. Eu ainda me chamo Igor Rappi, sou professor e biólogo e hoje o tema é microscópico. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal para deixar o Só da Ciência ainda maior. E, por favor, comente com um tema que você queira ver aqui no canal. Agora, vamos ao vídeo. Nesses últimos anos, nós vimos muitas atividades científicas sendo feitas por conta da pandemia da Covid-19. É teste em vivo para lá, é teste in vitro para cá, é gente afirmando que ivermectina funciona contra a bendita doença. Um monte de gente começou a ter acesso a conteúdos científicos que, na maior parte das vezes, ficam ocultos, nas universidades. E uma dessas técnicas científicas que veio à tona foram justamente as culturas celulares. Bem, mas antes de falar de cultura celular e o que é cultura celular, a gente precisa saber mais ou menos o que é uma célula. Bem, definir o que é uma célula, para mim, que sou professor de biologia, eu acho muito difícil. Mas a gente vai tentar, ok? Bom, célula, na verdade, é a menor parte de todo ser vivo que se comporta como um ser vivo. Ou seja, a célula, ela se comunica, ela obtém energia independentemente e se reproduz. As primeiras células a serem observadas foram as de protozoários e microanimais, ainda no século XVI, por Antoine Leeuwenhoek. Mas somente no século XIX é que surgiu a primeira definição de célula. Isso aconteceu num papo de bar entre Theodor Schwann e Matthias Schleiden. Eles chegaram à conclusão justamente que células são independentes, funcionam como seres vivos, ou seja, elas se reproduzem e obtêm energia e ainda conseguem constituir seres vivos ainda maiores. Hoje essa teoria está meio desatualizada. Por exemplo, lá pelo século XIX, e comecinho do século XX, nós descobrimos algumas coisas que parecem não ser vivas, mas elas são vivas sim, como por exemplo os vírus. Hoje a gente não sabe dizer ao certo se vírus é vivo ou não vivo. Para mim, vírus são seres vivos. E para você, Simone? Não. Então, tá vendo? Dois biólogos discutindo aqui, a possibilidade de vida dos vírus e a gente tem opiniões diferentes. E isso acontece com os outros estudiosos da área. Além disso, esse papo de obter energia independentemente é algo que a gente precisa discutir. Por exemplo, num corpo humano, nós temos diversos tipos de células e nós temos diversos órgãos. E eles se conversam e eles precisam um do outro. Por exemplo, o seu pâncreas, ele produz um hormônio chamado insulina, que não vai só agir nele, mas vai agir em todas as células do seu corpo, fazendo com que elas absorvam açúcar. Sem o funcionamento da insulina, você não consegue obter a glicose, tão importante para a energia da célula. Sendo assim, sem pâncreas, não há obtenção de energia e o seu corpo morre. Vocês entenderam o quanto as células no nosso corpo estão totalmente dependentes umas das outras, mesmo para obter energia? Bom, a cultura celular seria então um conjunto de técnicas e métodos para cultivar essas células independentes em placas. Mas esse cultivo de células em placas, em meio externo ao organismo que forneceu essas células, é muito difícil, porque você depende muito do meio onde elas estão, justamente para obter nutrientes, energia e outras coisas. Bem, essa teoria que define o que são células está meio desatualizada hoje em dia. Por exemplo, hoje sabemos que nem todos os seres vivos podem ser feitos de célula. Por exemplo, vírus.
Alguns especialistas juram de pé junto que vírus são seres vivos. Outros já não acham tão garantido assim que eles sejam. A Simone acha que vírus não são seres vivos. Já eu acho que sim, né? Bom, além disso, aquela parte de que células elas obtêm energia de maneira independente também é um pouco exagerado. Pense, por exemplo, no seu corpo. O seu corpo nada mais é do que uma sociedade gigantesca de células. Elas estão sim obtendo energia de maneira independente, só que elas precisam uma das outras, já que há divisão de trabalho entre as células. Por exemplo, o seu pâncreas produz insulina. E ela só faz isso quando há grandes quantidades de glicose no sangue. E essa glicose só vai entrar em todas as suas células se houver o sinal da insulina. Então, peraí, ó, o meu estômago foi lá, comeu, o meu intestino foi lá e absorveu, o sangue foi lá e espalhou. E aí essa quantidade gigantesca de glicose vai chegar no pâncreas, que vai estimular o pâncreas a produzir insulina. E essa insulina, junto com a glicose, vai chegar a todas as suas células. E só aí que ela vai falar, bom, eu vou pegar um pouco de glicose para mim. Vocês entenderam como a comunicação das células e o meio externo é tão importante para elas? Ou seja, o meio externo é o que garante a sobrevivência das células. Além disso, uma célula precisa da outra. Por isso, nós criamos um conjunto de técnicas e métodos para fazer com que essas células crescessem, fora do corpo de doadores. Esse conjunto de técnicas é chamada de cultura celular. Para isso, os cientistas devem controlar de maneira extremamente minuciosa todos os fatores dessa cultura. Umidade, temperatura, quantidade de nutriente, quantidade de oxigênio, de gás carbônico, um monte de coisas devem ser garantidas para que essas células consigam crescer no meio laboratorial. Bem, agora vamos falar um pouquinho da história da cultura celular. Bom, para mim, o século XIX foi riquíssimo para a ciência biológica. E é aqui que começa a nossa história. Com um francês chamado Claude Bernard. Ele via que a medicina estava meio arcaica, cheio de empirismo, todo mundo achava alguma coisa, mas ninguém concluía nada. Todo mundo tentava fazer experimento, todo mundo tentava fazer com que o tratamento fosse experimental, E ele falou, bom, e se a gente pegasse e aliasse a medicina ao método científico? E aí ele começou a fazer justamente experimentos em animais, certo? Em organismo animal. Então o primeiro start foi o Claude, porque para ele era muito importante primeiro experimentar em animais e depois em seres humanos. Em 1882, nós tivemos o próximo passo para a cultura celular. Um cara chamado Sidney Ringer conseguiu estabelecer um órgão vivo durante dias numa mistura de sais necessários para a sobrevivência das células desses órgãos. Mas o recordista do século XIX para manter órgãos foi um alemão chamado Wilhelm Hochschild. Ele conseguiu estabelecer uma cultura de órgãos fora do animal por 13 dias, justamente utilizando um meio com sais, glicose e outras cositas mais. Tanto o Ringer quanto o Hochschild mostram que não há como ter uma cultura de células sem um meio apropriado para isso. Então, no início do século XX, outros cientistas conseguiram estabelecer não mais a cultura de órgãos, e sim a cultura de células. Por exemplo,
Os ganhadores do Prêmio Nobel, Carroll e Burrow, em 1910, publicaram um artigo onde eles mostram o cultivo de células de cães e outros animais no sangue coagulado de frangos. Isso mesmo, senhores. Células em sangue de frango. Bem, como vocês podem supor, esses meios naturais feitos de sangue ou ainda de elementos de outros animais pode ser pouco reprodutíveis, já que dependendo do animal que você usa como base, ele vai ter mais de um nutriente, menos de outro, e isso faz com que células consigam viver mais ou menos. Então, a partir de 1910, houve uma corrida para estabelecer meios de culturas que fossem sintetizados em laboratório com a quantidade certinha de nutrientes para sustentar a vida dessas células. Em 1949, John Enders conseguiu estabelecer um meio de cultura de células de macaco infectadas com o vírus da poliomielite. E isso foi extremamente importante para o estabelecimento da primeira vacina contra a poliomielite, feita pelo Jonas Salk, em 1950 ainda. Com esse meio de cultura, então, ele ia conseguir ver como a célula entra na célula, qual é a ação, como a célula se comporta com vírus e sem vírus. Isso, na verdade, ele fez isso. Nesse artigo de 1949, John Enders, ele mostra a taxa de replicação do vírus e qual a taxa de sobrevivência em meses das células. Ou seja, ele vê mais ou menos o comportamento do vírus dentro da célula. Então, dependendo da quantidade de carga viral que ele viu, as células vivem mais ou menos. Entendi. É legal, né? E aí ele comprova a existência da infecção através de anticorpos. Ou seja, de uma maneira indireta, ele já começa a fazer a vacina já em 1949. E aí o Jonas Salk só faz um pulinho de ideia lá, falar, nossa, eu posso utilizar esse anticorpo para fazer alguma coisa, ou ainda posso utilizar essa técnica para fazer a vacina. Mas um dos grandes passos para a cultura celular também foi um dos mais polêmicos. Em 1951, Henrietta Lacks foi diagnosticada pelo Dr. Howard Jones com um tipo raríssimo e extremamente agressivo de câncer de colo de útero. Ela morreria lá poucos meses, mas antes o Dr. Howard Jones fez uma biópsia para saber ao certo como que era, né, esse câncer e levou para um laboratório de cultura celular. Esse cultivo originou as primeiras células imortalizadas da cultura celular. Elas são chamadas hoje de HeLa, Henrietta Lacks. Mas essa história não é tão bonitinha assim. Por quê? A biópsia foi feita para justamente diagnosticar o câncer. Porém, o Dr. Howard Jones doou essas células para o Dr. Otto Gray, que era o chefe do laboratório de cultivo celular. E esse cara faturou horrores vendendo essas células multiplicadas em laboratório para outras universidades, outros centros de pesquisa e sem consentimento nenhum, nem da própria Henrietta e nem da família. Isso tudo está retratado no livro A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Lá diz também que hoje nós temos tantas células HeLa que nós temos muito mais dessas células do que a própria HeLa tinha. Não é louco isso? É muito doido isso, muito doido. E pensar que a HeLa já chegou no mundo inteirinho. E a dona da célula talvez nunca tenha saído dos Estados Unidos. Pois é, porque na verdade a Henrietta Lacks era uma pessoa extremamente simples, né? Ela era trabalhadora e tal, mas era extremamente simples. E provavelmente ela nunca saiu, mas as suas células saíram dos Estados Unidos, viajaram o mundo inteiro sem consentimento da própria e da família. E a filha da Henrietta Lacks, Dorothy, relata no livro que eles não receberam nenhum tostão para isso. Que coisa, né? Por isso é extremamente polêmica essa passagem. Mas a partir dessa técnica, a partir dessas células imortalizadas, hoje nós temos
várias outras células imortalizadas sendo comercializadas no mundo inteiro, até sites especializados nessa venda. Só não vou pôr aqui porque vocês não são, né, cultivadores de célula. Bom, Igor, e hoje, como está a cultura celular? Dei um adianto aqui, né? Falei que hoje há sites especializados na venda de células em cultura, né? Então nós temos vários tipos, várias linhagens de cultura vindas de vários tipos de organismos. Temos células imortalizadas de ratos, camundongos, macacos, seres humanos. Temos de tecidos específicos, temos células em cultivo de epitélio, de músculo, de rim, de fígado, de cérebro. Nós temos também células de câncer sendo vendidas, né? Isso tudo para fazer testes que nós chamamos de in vitro, já que fazemos isso justamente em tubos de ensaio. Bem, essas células servem para testes de toxicidade de algumas substâncias. Então, se você quer testar quais são os efeitos de uma determinada substância, você pode testar em células primeiro, antes de seres vivos, propriamente dito. Se você quer saber os efeitos de um medicamento, você pode utilizar células também, né? Então, as células, elas são, na verdade, basicamente hoje, são um dos primeiros passos que um cientista faz para testar o que ele quer. Além disso, as técnicas de cultivo celular também nos ajudam na reprodução humana. Há algumas técnicas de reprodução humana, por exemplo, a fertilização in vitro, que utilizam técnicas de cultivo e de manutenção de células vivas fora do organismo humano. Fantástico, não é? Como você pode ter visto, a cultura celular ela tem uma história bem longa, né? Desde o século XIX nós pensamos já em tirar células das pessoas, dos animais e tentar manter elas fora do organismo. Essa história muitas vezes tem pontos altos e pontos meio sombrios e obscuros. Mas hoje as técnicas de cultivo celular são amplamente distribuídas nos mais variados centros de pesquisa para fazer muitos e muitos testes com vários resultados. Além disso, a cultura celular, esse conjunto de técnicas é amplamente difundido no mundo inteiro e é capaz de, por exemplo, produzir mini-órgãos, isso mesmo, mini-órgãos para serem testados fora do corpo do doador. Isso é um passo tremendo para a substituição dos testes em animais, o que chamamos de testes in vivo. Todos os links com os artigos e livros que eu usei nesse vídeo estão aí na descrição. Para mais vídeos como esse, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe ele com mais pessoas interessadas em ciência para fazer o nosso canal Só da Ciência ainda maior. Bem, o vídeo fica por aqui. Um forte abraço para vocês e até o próximo. Tchau!